chão. Sempre a caminhar para o princípio, vamos esperar a conclusão, ao passo que na outra parte ela para lá. Então, a Marta? Marta foi lá dentro pedir, ok. já vem. Já chegaram atrasadas? Um bocado, pedimos desculpa. Faz mal, estava aqui a estudar. E nem sequer demos para o tempo de passar. Então, não vão pedir nada. Eu por acaso Se calhar sim, estou com um bocado de fome. Vou chamar o empregado. peraí. Eles servem às mesas. Eles servem às mesas? Alô? Oi. Eles Eles servem às servem às mesas. mesas? Ou tipo, Acho que sim, acho que servem. ai, que está a Então faz tipo opção. Está bem. Agora não há ninguém. Está bem. Então. Então, estudante. Estávamos aqui a aproveitar. Estas coisas. Então, e já viram isto? Eu por acaso não cheguei a ler o Jorge Silva Pois, Mel. realmente eu também não. Eu passei os olhos acaso e tal, eu- mas depois foi o sim, filme, foi um porque deram aquilo no início e não... Por acaso estive aqui a ler algumas coisas, até acho giro a forma como isto está organizado. Acho que foi uma ideia espetacular. Eu nunca Vi por acaso, nada, nunca nada me disso. deram assim nenhum Exato. livrinho. Acima grátis. Exatamente. Foi ótimo, por acaso. Então, mas o que é que vocês acharam do filme? Olha, eu gostei. Quer dizer, no início achei que foi um bocado confuso. Não foi bem no início, no meio fiquei um bocado confusa, estás a ver? Com o filme, com o desenrolar da ação. Mas só depois da entrevista dele é que me apercebi mais ou menos o que é que Certas aquilo coisas. significava. Certas coisas que não me tinha percebido no filme. E aquele constante movimento acaba por baralhar um bocado. Mas acho que isso também dá uma certa magia ao filme. Sim, realmente. Não. Até sente muito. Sente-se um pouco também. Aliás, sentes-te confuso, mas ao mesmo tempo sentes que há ali um pouco de nós e um pouco da nossa cidade, não é? Acaba por acontecer isso. Mas acho que é mesmo esse o objetivo. É mesmo o António, o rapaz de Lisboa, é mesmo aquele indivíduo que, pronto, que é o que caracteriza as pessoas de Lisboa, as pessoas daquela idade de Lisboa, daquela geração. Como se fosse uma personagem tipo, que Exato, representativa. exatamente. Isso Eu acho mesmo, que é um bocado personagem esse Sim, o sim. significado dele. Sim, se calhar é isso mesmo, se calhar, pronto, isto também se calhar é uma interpretação nossa, não é? Mas ele até, o próprio Jorge até na palestra final, não sei se queres que eu chame ou... Não, deixa estar. Não, é que não se vê ninguém sequer para chamar. Continua. Pois, o próprio Jorge fala um pouco disso, fala um pouco de uma geração passada, não é? E que, sei lá, se nós pensarmos bem, um filme que foi feito na altura em que nós nascemos também. Uma Lisboa de um stress urbano, de uma movimentação e que ele retrata um pouco até Sim. esse movimento, também de um lado confuso, que acaba por Sim, ser isso completamente. mesmo. acaba por Mas ser isso mesmo. eu lembro-me da entrevista e lembro-me de uma das coisas que ele até disse foi que o que lhe assustou, ele teve muito tempo, acho que foi em Paris, não é erro meu? E quando voltou, ou nos Estados Unidos, agora estou Penso que seja em Paris. França. Sim, Sim, eu também acho que sim. Penso que seja em E Paris. quando voltou, ele disse que o que assustou em Lisboa foi mesmo, de repente, o Aquela stress urbano todo e esta geração com 30 anos, que era uma geração basicamente criada para o desemprego, que não se tinham definição nenhuma e nem sequer possibilidade tinham de se definir. É uma das coisas que eu lembro-me perfeitamente Sim, que ele mas disse isso na entrevista. também não te esqueças que foi uma altura em que também começou a aparecer os créditos, aquele típico pensamento do vizinho é o melhor, não é? Sim. E também nesse contexto também é verdade, começam a surgir as viagens a eu quero ir ali, eu vou sonhar em ir ali, se o outro vai eu também devo ir. E o outro país é melhor que Portugal, Exatamente. Mas Mas vocês acham E há que- muito esse paralelismo com a Espanha. A Espanha é muito melhor do que nós e nós não Exato. temos nada do que a Espanha tem. Temos que E ele retrata perceber muito isso. bem isso no filme. Até porque eu recordo-me que ele próprio diz que há uma facilidade.
pronto, mesmo havendo essa dificuldade de arranjar ou definir-se, porque é isso mesmo, há muita competição e há muito interesse em mostrar e ser superior, porque se nota até quando ele está naquele plano, tu deves saber melhor, aquele plano do escritório, certo? Sim. Em que ele até vê-se ali Ele um acaba movimento por muito repetir repentino. várias vezes. Exatamente, o repete mesmo várias estilo de vezes filmagem. e nós ficamos ali mesmo com a sensação daquela competição e o querer ser melhor que o outro e o outro está sempre barimbando, o que interessa é ganhar estatuto. Vê-se muito essa simbologia no próprio patrão. Pelo menos isto é a minha opinião. E até porque é uma característica até dessa geração, se nós pensarmos bem. É um bocado. Mesmo E quando a mãe está principalmente sempre a falar do El Corte Inglês. Sente-se Só em muito. Espanha, naquela mesmo altura só quando havia. ela revê essas memórias de Espanha, ela faz sempre aquele ar que está a olhar para o ar, aquele paraíso. sorriso, como se fosse mesmo ali, era o Como se paraíso. Portugal não tivesse nada. Não tivesse nada. Espanha, que era... E mesmo ela já estava separada do marido, mas mesmo eram as memórias felizes com o marido em Espanha. De cá em Lisboa não isso havia é outra nada. coisa que é engraçada neste filme, que eu também me apercebi ao ouvir a entrevista dele, que foi uma das coisas que me ajudou a perceber, foi que ele disse que esta mãe, se nós repararmos, ela na altura na realidade tinha 50 e tal anos, pelo que eu percebi, mas fazia de uma pessoa já mais velha, com aquelas todas as memórias do marido que supostamente parece que já faleceu, que já não está cá, que as memórias todas do passado e não sei o quê, e ele disse mesmo que é o único aspecto que é dele do filme, porque é a mãe dele que ele vê aqui, aquela mãe falsa, que ele chama a mãe falsa, é a mãe dele porque ele quando era mais novo, a mãe dele e possivelmente o pai dele também, lhe contavam histórias de Sevilha e de Espanha e isso tudo, e ele gostou de pôr isso porque é um bocadinho de si que ele mete no seu filme. Eu por acaso sinto, eu não percebi logo isso. Nem Demorei- eu só percebi demorei por um causa da pouco. entrevista, era isso que eu estava a dizer. Demorei um pouco a perceber isso. Eu estava a achar muito estranho uma mãe tão nova. Exatamente. Mas também eu gostei de uma coisa que foi o facto de aquela senhora tão nova e essa independência que os jovens da altura queriam, que era sair de casa e mesmo e assim ter a sua continuavam casa presos. e coisa. Há uma situação que ainda hoje acontece, que é muito engraçado, porque podemos estar sempre a fazer este paralelismo com o de agora, não é? Que agora, vendo nesta perspectiva de hoje, a crise que estamos a alcançar, que estamos a atravessar e todo esse contexto, é engraçado ver que a mãe é que faz as coisas ao filho, a mãe é que vai deixar os pastéis de mãe vai lá. bacalhau, a mãe é que vai. mãe- E isso acontece ainda hoje, parece que é um instinto maternal que os jovens ainda hoje não conseguem abandonar, não é? Até mesmo. Pois, eu por acaso tenho o caso de um vizinho que é exatamente assim, a mãe vai continuamente lá à Assim casa mesmo naquela limpar a cena. casa. Exatamente, que Naquela saem de cena. casa e continuam a viver com a mãe, basicamente. Aquela cena do filme em que um deles decide comprar o frango assado, vem e a mãe. E a mãe mas já havia tinha pastéis feito meus, os para que é que vão comprar pastéis, comida sim. se eu faço para vocês? E por acaso nessa Ela também cena vê-se tem essa muito. necessidade. Vê-se muito. largar os Como é que eu ia te explicar? Eu pelo menos senti isso. Vi muito esse lado lunático, mesmo do jovem, tipo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Mas muito seguro do eu tenho uma câmara, a câmara é minha, não sei o quê, porque há uma situação em que ele, não sei se recordam, uma situação agora não numa vou câmara, lembrar. que a câmara era do irmão ou era dele próprio, e estou a lembrar. uma situação muito. Se era a televisão. Ou era a Que televisão, ele agarra na exatamente. televisão para levar para o quarto. Ah, sim, sim, para ver o Exatamente. jogo. Uma coisa, sim, uma coisa exato, muito exato. decisiva e muito lunática, logo ali, um Muito plano por muito. instinto. Exatamente, um instinto que parece que se E segue. outra A coisa necessidade de querer disso- fazer tudo e não conseguir fazer nada. Exato. E a ação, outra coisa que me confundiu foi, parece que está sempre a voltar atrás, parece que a história regressa. É tudo uma visão cíclica, exato, parece sim, que exatamente. é uma Quando- rotina diária que Ana se não há passa, volta a dar. e quando ela não sai consegue e sair volta dali. e diz a É, mesma o coisa, e um dia eu vou-me passar, acho que é esta a frase que Sim. ela diz. dia Essa passo-me. parte é Passo-me muito. mesmo. Um dia passo. Essa frase é muito teatral, não é? Acaba por ser muito. Ela Mas diz vê-se um dia mesmo a passo-me, teatralidade. ouviste, Eu acho que é marca mesmo, ali. também acho que é mesmo o objetivo ver-se que é teatral. E até que Até ponto- porque Pois. este filme foi adaptado de uma peça de teatro. sim, sim, sim. Pois, até que ponto é que eles não acabaram por cair nessa representação? Porque já estavam tão habituados a isso, tu acabas por ver ali algo que já foi Está tudo trabalhado de outra marcado. forma. Ele próprio disse que os atores já estavam tão intensos, tão envolvidos Sim, sim, naquelas sim. Era? personagens, naqueles papéis, que
os planos acabavam por ficar de uma forma completamente diferente daquilo Daquilo que que eles tinham esperavam. planeado. Exato. E até melhor, talvez, não sei. Como o exemplo da furtiva lágrima que ele falou, que supostamente estava tudo planeado para ser de uma certa forma e tiveram de fazer 3 takes e só Quando ela está à espera no exato, café. quando ela está à Sim, espera e está ela a chorar à espera e depois começa a cair chuva e ela no primeiro take acho que a chuva foi demasiada e no segundo take foi muito falsa ou foi ao contrário, não sei. E só tinha um take porque era junho e as noites eram muito curtas sim. e só onde se despachar. E então ela demorou mais tempo porque a chuva foi mais leve. Mais leve E e ela não, não conseguiu. não se levantou e não, Não se conseguiu. apercebeu E então do sinal, é sim. super engraçado ver que ela lá dentro está escuro, como se estivesse de noite, e depois quando volta lá para fora e a chuva cai, já está Mas dia, eu já por está acaso, já está eu por acaso nervosa. não conseguia, eu não sei se, pronto, foi esta a minha perspectiva, mas como nós vimos tanta coisa ali a mexer-se ao mesmo tempo, também não consegues tanta coisa a separar acontecer, sim, não, não não, se não repara. se repara Sim, não se sequer, repara. não é? Acho que é preciso ver o filme outra vez. Eu para também reparar acho, nesses eu também pormenores. acho. É difícil de eu acho encontrar. que foi Era muito preciso essa importante perspectiva em, primeiro. a conferência, Era. a entrevista, Sim. depois do filme foi muito importante para se Era. perceber melhor, porque eu quando aquilo acabou mesmo com a rapariga a mergulhar debaixo de água e quando acabou ficou a plateia toda... Sim, o final é. Então, Sabem o que é que marcante. isso me faz lembrar? Aquela frase que ele disse a propósito da felicidade, daquela curta-metragem que ele fez, que Sim, nós sim, vimos sim, a seguir, sim. que ele disse que normalmente dava um duplo final à história porque acrescentava sempre mais qualquer coisa que os próprios produtores e isso diziam para que não valia a pena, que não era necessário estar a sobrecarregar o filme com essa mensagem. Mas ele fazia questão de pôr ali mais qualquer coisa que podia dar uma nova mensagem ao filme, totalmente diferente daquela que tínhamos visto até ao momento. Exato. Sim, eu até Foi me no lembro final. quando nós Sim, começámos. mas porque é uma rapariga, porque é uma piscina, Porque pelo que eu percebi era mais tipo, já o António, o por rapaz surgir de essa Lisboa, isto se pergunta. calhar é só a minha perspectiva, não é? Mas o António era o Haver uma rapaz de dupla Lisboa pessoa. e acaba mais com um mistério, a rapariga de Lisboa. Se calhar, quem é esta rapariga que o espectador nunca viu na vida, nunca observou e de repente aparece? Se calhar dá aquela ideia que pode ser qualquer pessoa, até podemos ser nós Exato. próprios. Eu acho, Sim, e eu sim, acho que acho foi um que bocado sim. daí que eu tirei que António se calhar é a caracterização de uma geração, só uma geração. É um indivíduo que caracteriza pronto, Sim, o resto sim, que sim. rodeia. Sim, E também não, assim, tu tens ali situações de droga e temos que pensar também que, pronto, é uma questão que vem desde há muito tempo e se calhar em 1995 era uma juventude que o desespero era tanto, os desgostos amorosos eram tantos que isso acontece, aquele stress urbano. Acho que foi uma geração de grandes depressões, pelo que me contam da minha mãe e os meus uma pais. depressão dizem. muito grande, eu pelo menos por cultura geral, não sei se vocês têm essa percepção, mas que Portugal, e principalmente no Casal Ventoso, era o sítio ideal para encontrar e para se drogarem, certo? Para encontrar todo o tipo de drogas e drogarem-se. E nós vemos muito isso no filme, até porque ele dá essas duas perspectivas Exatamente. um bocado, Dá a perspectiva do pai um que bocado salva loucas, o não é? pai. Um bocado até fora do... Até confusas, outra Confusas, vez, novamente, exatamente. o confuso no filme. É, eu acho que sim, aqueles planos. Eu por acaso só percebi, eu acho que eu perdi-me quantas vezes é que eu via novamente a nova cena, não é? Exatamente, Sim. parece que tudo volta outra vez de É. novo e que não... E aquela foi situação do Lima, que está sempre a repetir a Exato. mesma coisa. Lima, e eu não sou o Lima. E no final eu Repetia sou o sempre Lima. o mesmo. É em Espanha que eu volto a ver o Lima. Sim, sim, Mas sim. esse sim, Lima já essa- não é já não é. aquele O Lima, tempo é o é verdadeiro Exato. Lima. É a maneira como o tempo é retratado no filme, tipo, eu acho que uns ficaram completamente à nora sem perceber, outros provavelmente perceberam no início, outros nem sequer pensaram que poderia ser e só mais à frente é que provavelmente pela repetição, tanto quando a Ana diz um dia passo-me, acho que essa marca bastante que é outro tempo, digamos. E há sempre uma ou outra, mas já há partes que eu acho que tu não percebes. Por exemplo, eu no início fico com a noção de que a Ana e o António estão juntos e quando acontece aquela cena no metro eu fiquei sem entender se foi ali que eles conheceram pela primeira vez ou se já se conheceram antes, se ele simplesmente fez aquilo e voltas outra vez a baralhar o tempo, mas acho que isso também fica bom, fica bem na história. Sim. Tu não tens ali um tempo marcado, aconteceu agora, a seguir aconteceu isto, não, volta atrás, vai à frente. Mas é que tu depois acabas com essas diversidades tão grandes de diferentes tempos, eu acho que tu acabas por
ou deixar de associar o que estava para trás. Sim, sim. Por exemplo, se tu me O perguntares primeiro a plano música, repete-se várias vezes. eu se disser a música, eu estava tão atenta àqueles movimentos dentro da cena e do movimento ir atrás e o figurante roubar a cena à personagem, tu acabas por te perder em pormenores simples. Se me perguntares, quando ela chora, qual é o som que tu ouves? Só me lembro da chuva a cair, porque nem sequer me lembro. Mas porque aí se calhar isso também- lembras-te da chuva a cair, Mas sabes não porquê do que isso som. acontece? Sabes porquê que isso Pela acontece? conversa dele. Não, porque, pelo menos na minha perspectiva, porque ele utiliza tanto o som natural da vida, ele utiliza, a banda sonora é tão utilizada pelos sons do dia-a-dia, da rua, dos cafés, dos autocarros, Sim. das buzinas, daquela confusão também auditiva, que tu acabas por não conseguir captar tão bem os sons, acabas por entrar mesmo dentro da história, em vez de ficares a ver o som que houve. Por isso, se me perguntares agora, que som é que houve? Olha, sei-te dizer que quem fez a banda sonora foi o Jorge Palma, mas porque apareceu nos créditos, porque senão eu também não sabia, nem sequer percebia que estava uma música do próprio Jorge Palma ou de alguma característica dele, não é? E outra coisa que eu achei super interessante, que agora estava a pensar, foi a forma como ele, do nada, estamos na personagem principal e de repente vamos para o figurante e o figurante tem um papel decisivo também na história. É ele que do nada domina o plano é dele. Eu acho isso também muito interessante. Ele próprio também disse, sonha por um dia em que o figurante rouba o papel do protagonista.